Olá, meus amigos, minhas amigas, seguidores, leitores, dos nossos portais de notícia, tanto do site RG Bahia, revistageralbahia.com.br, e agora seguidores também do nosso programa RG Bahia Notícias, aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado para você que já se habitua a nos seguir no dia a dia. Muito obrigado para você que está chegando agora. Aproveite, já que está no nosso canal, vai aí, se inscreva, dá aquele like, o tradicional joinha, para que a gente possa cada vez mais ter melhores condições, inclusive, de levar para vocês as informações do Brasil, da Bahia, da região e principalmente aqui da nossa cidade Macarani. Tudo isso é abrangido no contexto da nossa programação, das nossas publicações no dia a dia. Muito obrigado, seja muito bem-vindo e vamos aos destaques desta terça-feira, 29 de agosto. Hoje é Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, Dia Internacional do Gamer, Dia de Santa Joana Maria da Cruz, Dia Nacional de Combate ao Fumo e Dia Internacional contra Testes Nucleares. São as datas que nós comemoramos ou lembramos, nesta terça-feira, 29 de agosto. E agora que você já sabe tudo que se comemora ou celebra hoje, é hora de saber os destaques do programa de hoje. Então vamos lá, destaques para esta terça-feira. Hoje tem a estreia do quadro Conversa com o Presidente. É que a Agência Brasil, que é a agência oficial de divulgação de notícias do governo federal, transmite toda terça-feira um programete de mais ou menos um minuto e meio, às vezes não chega nem um minuto, onde um repórter conversa com o presidente sobre as suas últimas atividades. E hoje o Marcos Uchoa conversa com o presidente Lula sobre o equilíbrio na distribuição de renda e também sobre a sua viagem à África. Na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues participou do encerramento da caravana federativa, a primeira realizada pelos ministros do governo Lula itinerante, foi na Bahia, e vamos saber como é que foi o encerramento. Falando em governo do estado, o governo ampliou a oferta de leitos do Hospital Clériston Andrade em Feira de Santana. Prefeituras da Bahia e de todo o Nordeste param nesta quarta-feira. O presidente da UPB fala sobre a razão da paralisação. Em Macarani, nesta quarta-feira, tem a sessão especial da Câmara de Vereadores com a delegada Débora Rodrigues, que inclusive mudou lugar, não será mais no Centro Missionário. E fazendo sua estreia como repórter do RG Bahia Notícias, Erickson Araújo traz os detalhes dos preparativos e também sobre a mudança de local. Enquanto isso, a vereadora Pauline esteve hoje pela manhã em Vila das Graças, onde ela levou o seu gabinete itinerante, que é inclusive um requerimento dela mesma para um projeto de lei, para que a Câmara faça essas sessões periodicamente nos bairros e nos distritos. Então tá aí, esses serão os destaques de hoje aqui no programa RG Bahia Notícias. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Rapidinho,
com o RG Bahia Notícias desta terça-feira, 29 de agosto. E hoje tem a estreia do quadro Conversa com o Presidente aqui no nosso programa RG Bahia Notícias, porque na verdade esse quadro ele é muito antigo, foi criado lá nos anos 80 e traz toda semana um bate-papo com o atual presidente da República, independente de qual partido, qual segmento político ele seja. O programa é produzido e distribuído para emissoras de rádio, TV e agora também para os canais de notícias da internet, principalmente do YouTube, né, para que quem quiser aproveitar utilize na sua programação. E atualmente o programa é apresentado pelo repórter, né, ex-global Marcos Uchoa. Ele conversa hoje com o presidente Lula sobre o equilíbrio na distribuição de renda. Uma semana muito boa, né? Uma reunião do BRICS na África do Sul, depois Angola, São Tomé e Príncipe, mas voltamos para o Brasil. E eu queria te perguntar, presidente, a África é um continente que tem muito problema de desigualdade, que é um problema que nós temos, muito problema de fome, que é um problema que nós temos. E o senhor ontem foi exatamente na raiz um pouco disso, né? Quer dizer, a questão do salário mínimo, a questão do imposto de renda, que é exatamente tentar diminuir um pouco essa desigualdade, diminuir um pouco, né? Porque obviamente isso tem muita coisa para fazer. Shoa, é verdade que o continente africano é um continente africano de muita pobreza, mas é verdade também que o potencial de crescimento do continente africano, seja do ponto de vista agrícola, seja do ponto de vista de investimento em indústria, é muito grande, porque lá tem tudo por fazer. Qual é o problema do continente africano? É que quase todos os países devem quase 800 bilhões de dólares para o FMI e a quantidade de juros que eles pagam impede que eles façam qualquer outro investimento. Daí eu ter levantado a ideia que o correto seria os países ricos fazerem com que, sabe, a dívida que eles têm com o FMI fosse transformada em obra de infraestrutura, para que eles possam começar a crescer e, num tempo qualquer, poder pagar a dívida. Ou seja, é preciso dar uma chance. E por que o Brasil é importante? Porque o Brasil pode, como já fizemos em Moçambique com a empresa de remédio, produzir antirretrovirais para combater a AIDS, porque a gente pode ajudar na educação, porque a gente pode ajudar na agricultura. Uma parte do continente africano que tem a savana africana é muito parecida com o cerrado brasileiro. Aquilo pode dar uma bomba de produção de alimento para o mundo inteiro, não só para o continente africano. Então, o meu otimismo é que é um lugar que a gente tem que investir. É um lugar que tem tudo para fazer, ou seja, não está tudo pronto como a Suíça. Sim. Não está tudo pronto como a Dinamarca, ou seja, lá precisa fazer quase tudo. Daí porque a minha vontade, a minha obsessão de tentar trabalhar junto com o continente africano. Agora, veja, o que nós fizemos aqui? Você está lembrado que durante a campanha eu dizia: a solução do Brasil ela vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós começamos a fazer ontem. Nós fizemos uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640, antes só era isento quem ganhava até R$ 1.900, e ao mesmo tempo nós fizemos um projeto de lei para taxar as pessoas mais ricas e as pessoas que têm offshore, sobretudo no exterior. Ou seja, essas pessoas ganham muito dinheiro e não pagam nada de imposto de renda. Então é importante que as pessoas compreendam que o estado de bem-estar social que existe na Europa, o estado de bem-estar social que existe em outros países, é feito porque há uma contribuição equânime, mais justa do pagamento do imposto de renda. Não é como aqui no Brasil, que quem paga mais é o mais pobre. Se a gente for comparar, sabe, proporcionalmente, o mais pobre paga mais imposto de renda do que o dono do banco, porque já sai no contra-cheque ali, o cara não tem nem... Porque só desconta mesmo de quem vive de salário
salário. As pessoas que vivem de rendimento, as pessoas que recebem lucro no final do ano, terminam não pagando imposto de renda. Então, o que nós fizemos é uma coisa justa, sensata, que eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres, que é o que o Brasil está precisando para ser uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais igual, uma sociedade de classe média, que é tudo o que nós queremos. Tudo o que nós queremos é criar uma sociedade de padrão de classe média, onde todos possam ter emprego, todos possam trabalhar, todos possam estudar, todos possam passear, todos possam ter acesso à cultura, ou seja, as pessoas viverem mais dignamente. É isso que nós queremos criar e ontem a assinatura disso, a assinatura do aumento do salário mínimo, ou seja, que é pouco, mas é um sinal muito grande, porque daqui para frente o salário mínimo, além da reposição inflacionária, que é para repor, sabe, a elevação do custo de vida, ele vai ter como aumento real o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Interessante o quadro, né? Pois é, toda terça-feira, a partir de hoje, o RG Bahia Notícias vai trazer esse quadro para vocês. Caso vocês não tenham o hábito de acompanhá-lo, ele é um quadro importante. Como nós falamos, não importa qual presidente esteja no cargo, a qual partido. Esse programa ele vem de muito tempo já produzido pela Agência Brasil, que é a Agência de Informações Oficiais do Governo Federal. Aqui na Bahia, governador Jerônimo Rodrigues participou do encerramento da caravana federativa. O governador Jerônimo Rodrigues participou do encerramento da caravana federativa na Bahia, a primeira realizada no Brasil, que trouxe diversos ministros e secretários do governo federal, da presidência da República, para conversar com os prefeitos aqui da Bahia. A volta do presidente Lula estabelece o fortalecimento de um diálogo federativo. E a União, os estados e os municípios precisam cultivar essa prática do diálogo. Durante a caravana foram oferecidos diversos serviços e orientações sobre programas sociais, capacitação técnica e acesso a linhas de crédito e programas do governo. O segundo dia de evento contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Um evento organizado pelo Ministério das Relações Institucionais, seguindo aí a orientação do presidente Lula, que é aproximar o governo federal dos municípios, buscando facilitar, portanto, o acesso do prefeito e da prefeita aos programas federais. O governo da Bahia, que apoia a caravana, disponibilizou serviços de diversas secretarias. A pasta da Segurança Pública apresentou o projeto Câmara Interativa, Braços Dados com a Sociedade, para ampliar a videovigilância de segurança pública na Bahia. Visa justamente não só aproveitar o potencial que já é existente nas prefeituras, que algumas possuem serviço de videomonitoramento, e aquelas que desejam também fazer sistema de videomonitoramento e fazer com que isso convirja de forma técnica para aquilo que a Secretaria de Segurança Pública já tem hoje. E ontem foi entregue leitos no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. Vamos aos detalhes. O Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, passa a contar com mais 30 leitos de enfermaria com perfil cirúrgico. A reforma da unidade tem investimento total de mais de 13 milhões de reais do governo do estado. A entrega dos novos equipamentos contou com a presença da secretária da Saúde, Roberta Santana. Melhora, qualifica a assistência. A gente pode cuidar mais das pessoas e, sobretudo, ampliando a quantidade de leitos. Agora, a unidade de saúde passa a disponibilizar 376 leitos, um incremento importante que reforça o atendimento à população. Esses leitos vão ajudar a desafogar mais as outras enfermarias, a própria emergência. São leitos que estão totalmente climatizados, inclusive com 2 leitos de isolamentos. A obra do governo do estado também garantiu novas instalações do Serviço de Nutrição e Dietética. O amplo espaço atende às normas e regulamentações para o preparo de mais de 2.000 refeições diárias para pacientes, acompanhantes e funcionários do hospital. É uma estrutura ideal para a gente oferecer
alimentação de qualidade, né? Tanto no âmbito da higiene quanto da qualidade, o sabor, né? Então tá aí. E agora vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco trazendo para vocês tudo sobre a parada das prefeituras nesta quarta-feira. Já já. Um cara sempre muito dedicado aos filhos, sabe? Um vizinho educado. Que nunca procurou confusão com ninguém. Bom amigo também. Animado. Sempre tão gentil com todo mundo. Mas às vezes, as coisas não são o que parecem. Ela começou a aparecer com umas manchas nos braços. Todo mundo achou estranho, mas não falou nada. Ninguém escutou ela gritar. Se a gente não fala, a violência não para. Procure ajuda, ofereça ajuda, denuncie. Muito bem, já estamos de volta então com o nosso RG Bahia desta terça-feira. Vamos para a segunda parte do programa falando sobre a paralisação das prefeituras nesta quarta-feira. Não é só de Macarani, aliás, os municípios, na sua grande maioria, da Bahia e dos demais estados do Nordeste, irão paralisar as atividades por conta da redução do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Muito bem. Inicialmente, boa tarde a todos. Nós temos aí programado para o dia 30, né, próxima quarta-feira, uma paralisação das prefeituras da Bahia, né, em harmonia com todos os estados nordestinos, né. Nós tivemos uma conversa muito importante com diversos líderes de cada estado do Nordeste, haja vista as dificuldades que as prefeituras estão vivendo, né. Infelizmente nós tivemos perdas grandes no que tange aos decênios de FPM, então é necessário informar, mostrar para o governo federal que infelizmente os municípios não vão conseguir sobreviver, né, nesses modos operantes devido aí à queda de arrecadação, né. Então a expectativa é interessante e talvez é o momento mais propício para que esse entendimento aconteça do governo federal, porque tivemos aqui a caravana federativa, né, um movimento que partiu do governo federal em parceria com o PB, que trouxe aí mais de 34 ministérios, entre eles os bancos públicos, inclusive o Banco Central, alguns ministros, né, o ministro Padilha, bem como o ministro Costa, que já sabe da situação que os municípios estão vivendo. Nós tivemos aí deflação, né, de alguns produtos, deles também a questão da desoneração do ICMS federal, que na perda nos últimos 6 meses chega a 27 bilhões de reais, né, e nós queremos essa recomposição para os municípios. Portanto, nós vamos fazer um movimento aí com os prefeitos e prefeitas para que na próxima quarta-feira sejam parados todos os serviços
não essenciais, né? Mostrando aí a dificuldade que nós estamos vivendo. E para a discussão das perguntas aí ficaram de vocês. E, falando ainda sobre a paralisação, como nós estamos noticiando, Macarani aderiu à paralisação, portanto, nesta quarta-feira não teremos atividades nas repartições públicas do município, a não ser na educação e no setor de limpeza urbana e principalmente no setor de saúde. No caso, o Hospital e Maternidade São Pedro estará funcionando normalmente, bem como as unidades dos postos de saúde da família. E por conta da paralisação, o salário dos servidores, que normalmente é pago entre os dias 29 e 30, vai ser pago antecipado, como sempre, mas vai ser pago na quinta-feira, dia 31. Aí você pergunta, por que antecipado? Ora, porque a prefeitura tem a ter, né, o 5º dia útil do mês subsequente para fazer o pagamento dos salários. Então, se a prefeitura estará pagando no dia 31, último dia do mês, que é quinta-feira, mais conhecida como depois de amanhã, então o pagamento continuará de forma antecipada, não chegando sequer ao primeiro dia do mês seguinte. Amanhã, quarta-feira, a Câmara de Vereadores estará realizando uma sessão especial com a participação da delegada do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, NEAM, de Itapetinga. Essa sessão inicialmente estava prevista para acontecer no Centro Missionário São Pedro, mas por motivo de força maior foi mantida mesmo no salão da Câmara de Vereadores, lá na rua 2 de Julho. Você sabe aí onde fica a Câmara de Vereadores da cidade, próximo à Praça do Coreto. E fazendo sua estreia, eu disse ontem que ele a qualquer momento ia estrear. Então aqui o ontem pra gente é agora. E fazendo sua estreia como repórter no RG Bahia Notícias, Erickson Araújo, ele mesmo, nosso cinegrafista, agora é repórter cinematográfico. E ele é quem traz os detalhes dos preparativos para esta sessão. Olá, Erickson, seja muito bem-vindo agora ao nosso quadro de repórteres. Olá, Antônio Araújo, olá, internautas, seguidores do nosso programa no YouTube. Conforme já anunciado várias vezes aqui no RG Bahia Notícias. A doutora Soares, delegado do Núcleo Especial do Atendimento à Mulher de Vítima de Violência, o NEAM, em Itapetinga, estará pela primeira vez atendendo em Macarani no mês do Agosto Lilás. A vinda da doutora Débora ocorrerá nesta quarta-feira, 30 de agosto, quando, além de atender na delegacia do Complexo Policial de Macarani, ela também será convidada e palestrante em sessão especial da Câmara de Vereadores, que acontecerá no Salão de Reuniões do Legislativo Municipal. Anteriormente, a sessão estava marcada para o Centro Missionário São Pedro, mas foi mudada para a própria Câmara, que fica na rua 2 de Julho, próximo ao Coreto. O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização. Agosto Lilás é uma campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher. E nada melhor do que ouvir palestra valiosa de alguém tão comprometida com a causa quanto a delegada Débora Soares. Com a sua vasta experiência na área, ela trará reflexões profundas sobre a importância de reconhecer, denunciar e erradicar todas as formas de violência de gênero. Aqui é Erickson Araújo para o RG Bahia Notícias. Falando em sessão itinerante, nesta terça-feira, pela manhã,
A vereadora Pauline Porto esteve levando o seu gabinete, que ela chama de gabinete itinerante, para o distrito de Vila das Graças, e ouvindo os moradores com as suas demandas e também levando alguns serviços de cidadania, como corte de cabelo, teste de glicemia, entre outros. A vereadora ficou de nos enviar para amanhã o material do que aconteceu lá em Vila das Graças, e amanhã nós teremos todos os detalhes aqui no RG Bahia Notícias, também no site Revista Geral Bahia, para quem quiser ler a matéria ou o resumo dela um pouco mais cedo. E assim, meus amigos, nós estamos encerrando o nosso programa desta terça-feira, agradecendo a Deus por mais uma vez ter nos permitido realizar o nosso trabalho, agradecendo a vocês, internautas, que estão nos acompanhando todos os dias, acompanhando, participando, sugerindo. Podem mandar os seus vídeos, né, que vocês estão fazendo aí sobre isso, aquele problema, que nós iremos publicar aqui no RG Bahia Notícias sem problema nenhum, contanto que a pessoa se identifique, é necessário. Sou fulano de tal, estou falando aqui do bairro tal e estou mostrando tal situação assim, né? E no encerramento do programa, lembre-se, quem usa pata de coelho no bolso e ferradura atrás da porta para dar sorte, deveria usar na sola dos pés. Em pé.